Ah, não me deixe sozinha aqui, por favor. Isso não pode estar acontecendo. Não agora. O ar úmido de outubro castigava as ruas de Florianópolis. Juliana Silva caminhava com passos trêmulos, seus olhos cor-de-mel nublados por lágrimas que se recusava a derramar. O papel amassado em sua mão direita era a sentença: despejo por falta de pagamento, prazo 48 horas. Não pode ser, não pode ser, sussurrou, parando em frente ao prédio de apartamentos onde vivera nos últimos 3 anos. Suas pernas fraquejaram. Aos 20 anos, Juliana havia perdido tudo em uma semana. Seu emprego na cafeteria, seu namorado que a tinha deixado por alguém com mais futuro e agora seu lar. O calor do concreto atravessou sua saia quando ela se deixou cair nos degraus da entrada. Juliana! Uma voz conhecida a sobressaltou. Era Dona Helena, sua vizinha do segundo andar. Minha filha, o que aconteceu? Fiquei sem emprego, Dona Helena, conseguiu articular. E agora, isto. A mulher mais velha se aproximou e leu o papel. Seu rosto se entristeceu. Ah, minha filha, venha cá. O abraço de Dona Helena liberou tudo o que Juliana havia contido. As lágrimas correram por suas bochechas bronzeadas enquanto seu corpo tremia com soluços que nasciam do fundo de sua alma. Não sei o que vou fazer, murmurou contra o ombro da mulher. Minha mãe morreu há 2 anos, não tenho família, não tenho nada. Escute-me bem. Dona Helena a afastou com suavidade, segurando seu rosto entre as mãos, enrugadas. Amanhã irei ao mercado público. Meu compadre Júlio precisa de gente para sua barraca de flores. Não é muito, mas é alguma coisa. Juliana assentiu, embora por dentro sentisse que desmoronava. Flores. Havia estudado administração à noite durante 2 anos, sonhando em ter sua própria empresa um dia. Agora estaria vendendo buganvílias no mercado. Naquela noite, em seu apartamento vazio, já haviam cortado a luz, Juliana se aninhou no colchão que dormia no chão. A lua cheia se infiltrava pela janela sem cortinas, criando sombras que dançavam nas paredes nuas. Toda a história é sobre uma mulher que acredita que não merece ser vista. Até que alguém a olha de verdade, pensou, lembrando uma frase que lera num livro velho. No dia seguinte, no mercado público, o caos de vozes, cheiros e cores a sobrecarregou. A barraca de seu Júlio ficava num canto, entre vendedores de artesanato e frutas tropicais. Você deve ser a Juliana, disse um homem gordinho de bigode grisalho. Helena me falou de você. O trabalho é simples, arrumar as flores, ajudar com os clientes, manter tudo limpo. Te pago R$ 60 por dia. R$ 60. Mal daria para comer. Tudo bem, respondeu forçando um sorriso. As primeiras horas foram um desastre. Espetou-se com os espinhos das rosas, derramou água num arranjo de orquídeas e confundiu os preços 3 vezes. Mas quando viu um jovem casal escolhendo flores para seu casamento, algo mudou em seu interior. Para quando é o grande dia? Perguntou Juliana enquanto montava o buquê. Em 2 semanas, respondeu a noiva radiante. Será numa prainha pequena, em Búzios. Juliana trabalhou com especial cuidado naquele arranjo. Cada flor parecia ganhar vida entre seus dedos, como se entendesse a importância do momento que adornaria. Está maravilhoso, murmurou a noiva quando Juliana terminou. Você tem um dom. Essas palavras ficaram gravadas em seu coração. Um dom. Fazia tanto tempo que alguém não via algo bom nela. Durante o almoço, sentou-se num banco atrás da barraca, comendo um pastel de feira que seu Júlio havia compartilhado com ela. A música de um pagode próximo ressoava ao longe, misturando-se com o burburinho do mercado. Por que tão pensativa, minha filha? Perguntou seu Júlio. É que antes eu tinha outros planos, confessou Juliana. Queria ter meu negócio, ser independente. Agora não sei nem onde vou dormir esta noite. A vida dá muitas voltas, respondeu o homem com sabedoria.
Às vezes nos leva por caminhos que não esperamos, mas sempre por um motivo. Naquela tarde, enquanto arrumava as flores, Juliana notou que um homem a observava de longe. Era alto, de porte atlético, vestia um terno de linho azul que gritava dinheiro. O mais impactante eram seus olhos, azuis como o mar, mas frios, distantes. Durante vários minutos, o homem permaneceu ali, imóvel, estudando-a. Juliana se sentiu desconfortável sob aquele olhar penetrante. O que ele queria? Por que a olhava assim? Quando finalmente ele se virou e foi embora, Juliana sentiu um estranho vazio, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, mas tivesse escapado por entre seus dedos. Quem era aquele homem? Perguntou a seu Júlio. Qual homem? O de terno azul. Ficou parado ali por uns 10 minutos, só olhando. Seu Júlio franziu a testa e olhou para onde Juliana apontava, mas já não havia ninguém. Não vi ninguém, minha filha. Talvez você tenha imaginado. Mas Juliana sabia que não fora sua imaginação. Aqueles olhos azuis ficaram gravados em sua memória com uma clareza perturbadora. Ao fechar a barraca, seu Júlio lhe entregou seus primeiros R$ 60. Onde você vai dormir esta noite? Perguntou com preocupação. Não se preocupe, seu Júlio. Já vou encontrar algo. Mas era mentira. Não tinha a menor ideia. Caminhou pelas ruas da Avenida Beira-Mar enquanto anoitecia. As luzes dos resorts se acendiam uma a uma, criando um contraste doloroso com a escuridão que se estendia em seu interior. Parou em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis. As palmeiras balançavam majestosas contra o céu violeta do entardecer. Tinha ouvido que algumas pessoas dormiam na praia próxima, protegidas pela brisa do mar. Meu Deus! Murmurou, olhando para cima. Se o Senhor existe, se realmente está aí em cima, preciso de um sinal. Preciso saber que isto não é o fim. Nesse momento, sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se e encontrou novamente aqueles olhos azuis que a haviam observado no mercado. Com licença, disse o homem com uma voz profunda que a estremeceu. Você é a moça das flores do mercado público? Juliana assentiu sem encontrar sua voz. Eu vi você trabalhando hoje. Você tem talento. Obrigada, conseguiu sussurrar. Meu nome é Alexandre. Alexandre Costa. Ele estendeu a mão e, quando Juliana a pegou, sentiu uma descarga elétrica que a percorreu dos pés à cabeça. A pele dele era macia, cuidada, muito diferente das mãos trabalhadoras que conhecia. Juliana Silva. Juliana, repetiu ele, como se estivesse provando o sabor de seu nome. Um nome lindo. Ficaram em silêncio por um momento, estudando-se mutuamente. Juliana notou que, de perto, Alexandre tinha pequenas rugas ao redor dos olhos, marcas de alguém que vivera mais do que aparentava. Calculou que teria uns 30 anos. O que uma moça como você faz num lugar como este? Perguntou ele, apontando discretamente para as pessoas em situação de rua que começavam a se instalar para passar a noite. Juliana sentiu o calor subir às suas bochechas. Eu não estou... Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A verdade era humilhante demais. Alexandre pareceu entender sem necessidade de explicações. Você tem onde ficar esta noite? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Juliana sabia que devia mentir, preservar o pouco que lhe restava de dignidade. Mas algo nos olhos de Alexandre, uma compreensão que não via há muito tempo, a desarmou completamente. Não, sussurrou. A palavra saiu como um gemido abafado. Alexandre fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando uma decisão importante. Conheço um lugar, disse finalmente. Uma pousada pequena, limpa, segura. Posso pagar um quarto para você por esta noite? Não, respondeu Juliana imediatamente. Não posso aceitar, eu nem te conheço. Então, permita que eu me apresente melhor. E lá estava aquele olhar de novo,
intenso, penetrante, como se pudesse ver através de todas as barreiras que Juliana havia construído ao redor de seu coração. Ela pensava que aquela era a pior noite de sua vida, mas o que está por vir, ela ainda não imagina. Curta, se você quer saber o que acontece com Juliana e Alexandre. Comente de qual cidade você está nos lendo e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo. Shhh! Escuta, ouviu isso? Há algo aqui que eu não entendo. O quarto da pousada caribeça era pequeno, mas aconchegante. Paredes cortuchas de motivos marinhos, uma cama de solteiro, uma escrivaninha de madeira clara e uma janela que dava para o pátio interno cheio de palmeiras anãs. Juliana ficou parada na soleira, sem se atrever a entrar completamente. É só por esta noite, murmurou Alexandre, entregando-lhe a chave. Amanhã você pode procurar algo mais permanente. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, estudando seu rosto. Você não me conhece. Alexandre guardou silêncio por um momento, com o olhar perdido em algum ponto além da janela. Digamos que eu sei como é se sentir perdido. Havia algo em sua voz, uma tristeza profunda que contrastava com sua aparência de sucesso. Juliana sentiu o impulso de perguntar mais, mas ele já se dirigia à porta. Descanse, disse sem se virar. Amanhã será um dia melhor. Quando Alexandre se foi, Juliana se jogou na cama e, pela primeira vez em dias, permitiu que seus músculos relaxassem. O colchão era firme, os lençóis cheiravam a brisa do mar, e por alguns minutos ela pôde que sua vida não havia desmoronado por completo, mas o sono não veio facilmente. Sua mente não parava de girar em torno da estranha aparição de Alexandre. Quem era ele realmente? O que um homem obviamente rico fazia passeando pelo centro de Florianópolis numa quarta-feira à noite? Na manhã seguinte, chegou cedo à barraca de seu Júlio. O mercado estava mais agitado que no dia anterior. Era quinta-feira e muitos turistas compravam flores para levar aos seus hotéis antes do fim de semana. Você parece melhor, minha filha, comentou seu Júlio. Encontrou onde ficar? Sim, mas só por ontem à noite, respondeu Juliana enquanto organizava as rosas. Hoje tenho que procurar outra coisa. Minha comadre Esperança aluga quartos na casa dela, disse ele. Não é luxuoso, mas é limpo e seguro. Posso te dar o endereço dela. Juliana sentiu um alívio enorme. Pelo menos teria um lugar para ir. Durante a manhã atendeu a vários clientes. Uma senhora idosa que comprava cravos para um altar, um jovem que procurava flores para pedir sua noiva em casamento na praia, uma mãe que queria decorar a festa de aniversário da filha. Cada história a comovia. Começava a entender que as flores não eram apenas pétalas e fragrâncias, eram símbolos de amor, esperança, memória, celebração. Seu trabalho tinha mais significado do que imaginara. Por volta do meio-dia, enquanto preparava um arranjo de girassóis, sentiu aquela familiar sensação de ser observada. Levantou o olhar e lá estava Alexandre, novamente imóvel, estudando-a à distância. Desta vez, Juliana decidiu tomar a iniciativa. Deixou as flores e caminhou até ele. Vai continuar me olhando de longe ou vai me dizer o que quer? Alexandre sorriu, e esse sorriso transformou completamente seu rosto. As linhas duras se suavizaram, seus olhos azuis se iluminaram, e por um momento Juliana vislumbrou o homem que se escondia por trás da fachada fria. Você é direta, disse ele. Gosto disso. Não tenho tempo para joguinhos, respondeu. Juliana, minha vida é complicada demais para ficar adivinhando intenções. Você tem razão. Alexandre se aproximou mais. Posso te convidar para almoçar? Juliana olhou para a barraca onde seu Júlio a observava com curiosidade. Não posso deixar o trabalho. Só meia hora. Há um restaurante aqui perto que serve a melhor moqueca de Florianópolis. A menção da moqueca fez o estômago de Juliana roncar audivelmente.
Tinha tomado apenas um café e um pão doce no café da manhã. Tudo bem, concordou. Mas que seja rápido. O restaurante O Cantinho do Mar ficava num beco estreito, com mesas de plástico e toalhas de cores vivas. O aroma de dendê e peixe fresco flutuava no ar como um convite irresistível. 2 moquecas completas, pediu Alexandre ao garçom. Você vem sempre aqui? Perguntou Juliana, surpresa por ele conhecer o lugar. Meu avô me trazia quando eu era criança, respondeu ele, com uma expressão nostálgica. Ele dizia que a melhor comida se encontra nos lugares mais simples. Seu avô mora aqui em Florianópolis? A expressão de Alexandre se entristeceu. Morreu há 5 anos. Sinto muito. Era a única pessoa que realmente me entendia, continuou Alexandre, brincando com o guardanapo. Quando ele morreu, fiquei muito sozinho. Juliana sentiu uma conexão imediata. Ela também sabia o que era a solidão, mas havia algo na forma como Alexandre a descrevia que sugeria um isolamento diferente, mais profundo. Você não tem família? Tenho um pai, disse com amargura. Mas não é a mesma coisa. A comida chegou e eles comeram em um silêncio confortável. Juliana saboreou cada bocado de moqueca como se fosse o último prato de sua vida. Fazia dias que não comia algo tão delicioso. Posso te perguntar uma coisa? Disse Alexandre de repente. Pode. O que aconteceu? Ontem você parecia perdida. Juliana deixou o garfo no prato. Era uma pergunta que estava esperando, mas ainda doía respondê-la. Perdi meu emprego há 1 semana. Trabalhava numa cafeteria perto da beira-mar. O dono fechou porque não conseguia pagar o aluguel. 3 dias depois, meu namorado, ex-namorado, me deixou. Disse que precisava de alguém com mais estabilidade financeira. E há 2 dias recebi a notificação de despejo. Seus pais? Minha mãe morreu há 2 anos, câncer. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Alexandre ficou em silêncio, processando a informação. Então você está completamente sozinha. Sim, a palavra saiu como um suspiro. Completamente sozinha. Não, disse Alexandre com uma intensidade que a surpreendeu. Você não está mais sozinha. Seus olhares se encontraram sobre a mesa e Juliana sentiu algo se mover em seu peito. Era perigoso, essa conexão instantânea com um desconhecido, mas também era a coisa mais real que sentira em muito tempo. Por que você se importa? Perguntou em voz baixa. Por que está me ajudando? Alexandre demorou a responder como se estivesse lutando com algo internamente. Ah, porque vejo algo em você, disse finalmente. Uma força que você mesma não reconhece. E porque há muito tempo não conheço alguém real. Real? As pessoas ao meu redor sempre querem algo de mim. Dinheiro, conexões, favores. Mas você, quando me olhou ontem na catedral, você me viu. Não o que eu posso te dar. Juliana percebeu que Alexandre havia revelado mais do que pretendia. Havia dinheiro em sua vida, isso era óbvio, mas também havia dor. O que você faz da vida? Perguntou ela. A expressão de Alexandre mudou imediatamente, tornando-se cautelosa. Negócios de família, respondeu vagamente. Nada muito interessante. Era mentira, ou pelo menos uma meia-verdade. Juliana sabia pela forma como ele evitou seu olhar. Voltaram ao mercado e Alexandre se despediu com a promessa de voltar no dia seguinte. Juliana passou o resto da tarde distraída, pensando na conversa que tiveram. Naquela tarde, depois do trabalho, foi ver o quarto que a comadre de seu Júlio alugava. Era pequeno, mas limpo. Uma cama, um guarda-roupa, uma escrivaninha e um banheiro compartilhado. O preço era de R$ 450 por mês, quase tudo o que ganharia trabalhando com as flores. Você pode me pagar por semana, se for melhor para você, disse Dona Esperança, uma mulher gordinha de olhos bondosos. Sei que a situação está difícil. Juliana aceitou e naquela noite se instalou em seu novo lar temporário. Era melhor do que dormir na rua,
mas a realidade de sua situação continuava avassaladora. Deitou-se, mas novamente o sono a evitou. Não conseguia parar de pensar em Alexandre, em seus olhos tristes, nas contradições que notara nele. Por volta da meia-noite, ouviu vozes no pátio. Espiou pela janela e viu Dona Esperança falando com um homem que não conseguia distinguir bem na escuridão. "Ela está aqui desde hoje", dizia Dona Esperança. "É uma boa moça, não vai dar problema." "Preciso que me mantenha informado", respondeu o homem. "É importante." Algo naquela conversa fez sua pele se arrepiar. Por que seria importante que alguém soubesse dela? E quem era aquele homem? No dia seguinte, Alexandre apareceu mais cedo que o normal. Parecia nervoso, inquieto. "Tudo bem?" perguntou Juliana. "Sim, só precisava te ver." Passaram a manhã conversando entre os clientes. Alexandre contou histórias de sua infância com o avô, dos lugares que haviam visitado juntos, das lições de vida que aprendera com o idoso. Ele sempre dizia que o dinheiro pode comprar conforto, mas não pode me comprar paz, comentou Alexandre. Não entendi o que ele queria dizer até crescer. E agora entende? Cada dia mais. Durante a hora do almoço, caminharam pela orla da praia. Alexandre lhe mostrou cantos de Florianópolis que ela não conhecia. Pequenas praias escondidas, murais urbanos, lojas de artesanato familiares. "Como você conhece tanto a cidade?" perguntou Juliana. "Pensei que você fosse rico, daqueles que vivem nos condomínios fechados e não descem para o centro." Alexandre parou abruptamente. "Por que você acha que tenho dinheiro? Suas roupas, sua forma de falar, o jeito como paga as coisas sem perguntar o preço. Talvez as aparências enganem." Mas Juliana sabia que não. Tinha crescido vendo as diferenças de classe, sabia reconhecer os sinais. Alexandre era rico, isso era indiscutível. A questão era por que ele negava. Naquela tarde, enquanto preparava um arranjo para um casamento, uma mulher elegante chegou à barraca. Usava um vestido de grife e joias que brilhavam sob o sol. "Com licença", disse a mulher. "Você viu por aqui Alexandre Costa?" Juliana sentiu o sangue congelar. "Alexandre Costa?" "Sim, é alto, olhos azuis, muito bonito. Sabemos que ele tem frequentado esta área." "Não, não conheço ninguém com esse nome", mentiu Juliana. A mulher a estudou com desconfiança. "Sou Valéria Costa, sua madrasta. Se o vir, diga-lhe que estamos procurando por ele. É urgente." Quando a mulher se foi, Juliana ficou tremendo. Alexandre havia mentido sobre seu sobrenome, o que mais ele havia escondido, e justo quando começou a confiar, o passado voltou sem avisar. "Você acha que Alexandre está mentindo para Juliana? Comente o que você acha que vai acontecer, curta se você quer saber a verdade sobre Alexandre e se inscreva para o próximo capítulo." "Oh, mas o que é isto? Não pode ser verdade." O nome Valéria Costa ressoava na cabeça de Juliana como um sino quebrado. Passou a tarde toda distraída, confundindo pedidos e derramando água sobre as flores. Seu Júlio a observava com preocupação. "Tem certeza de que está bem, minha filha? Parece assustada." "Estou bem", mentiu Juliana, mas suas mãos tremiam enquanto arrumava um buquê de margaridas. Às 5 da tarde, Alexandre apareceu como sempre. Mas desta vez, Juliana o viu com olhos diferentes. Estudou cada detalhe de sua aparência. O relógio de ouro em seu pulso, que valia mais do que tudo o que ela já possuíra na vida. Os sapatos de couro italiano. A camisa que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. "Oi, linda", saudou Alexandre com aquele sorriso que até ontem a derretia. "Precisamos conversar", disse Juliana secamente. "Aconteceu alguma coisa?" "Veio uma mulher perguntando por você. Disse que era Valéria Costa, sua madrasta." A cor sumiu do rosto de Alexandre. Por um momento, pareceu um menino pego numa mentira. "Juliana, eu..." "Costa", interrompeu ela.
Esse é seu verdadeiro sobrenome? Alexandre fechou os olhos e suspirou profundamente. Em que Sim, mais você mentiu para mim? Não menti, só não te contei toda a verdade. Qual é a diferença? Alexandre olhou ao redor do mercado, claramente desconfortável por ter aquela conversa em público. Podemos ir a outro lugar? Não. Quero a verdade aqui, agora. Seu Júlio se aproximou, sentindo a tensão no ar. Tudo bem, Juliana? Sim, seu Júlio. Só uma conversa. O idoso se afastou, mas continuou a observá-los de sua barraca de artesanato. Meu sobrenome é Costa, começou Alexandre. Minha família tem dinheiro, muito dinheiro. Somos donos de uma rede de hotéis de luxo em toda a costa brasileira. Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Hotéis de luxo? Costa Resort and Spa. Talvez você já tenha ouvido o nome. Claro que tinha ouvido o nome. Todo mundo no Brasil conhecia os hotéis Costa. Eram sinônimo de luxo extremo, de riqueza, de um mundo ao qual pessoas como ela nunca poderiam ter acesso. Você, você é o herdeiro de tudo isso? Meu pai quer que seja, respondeu Alexandre com amargura. Mas eu não quero nada disso. Por que você mentiu para mim? Porque sabia que se te dissesse a verdade, você me veria diferente, como todos fazem. E como você me vê? Perguntou Juliana, com a voz começando a falhar. Como seu projeto de caridade, como a pobre menina que precisa ser resgatada. Não! Exclamou Alexandre. Vejo você como a mulher mais autêntica que já conheci. Vejo você como alguém que me faz sentir humano. Humano? Juliana soltou uma risada amarga. Sabe o que me faz sentir humana? Trabalhar 12 horas por dia para poder comer, contar cada real que gasto, dormir num quarto que cheira a mofo porque é a única coisa que posso pagar. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, mas desta vez eram lágrimas de fúria. Enquanto eu me preocupava onde ia dormir, você provavelmente tem 5 casas. Juliana, por favor. Não, não diga meu nome com essa voz. Não finja que somos iguais, porque não somos. Nunca seremos. Alexandre tentou se aproximar, mas ela recuou. Sabe o que mais dói? Que por 3 dias, por 3 malditos dias, eu me permiti acreditar que alguém me via, que alguém me valorizava por quem eu sou. Mas era tudo mentira. Não era mentira, disse Alexandre desesperadamente. Cada palavra que eu te disse era verdade. Mesmo quando disse que sabia o que era estar perdido, o homem que pode ter qualquer coisa que desejar conhece a perda? Você não entende? Não, você não entende, gritou Juliana, atraindo os olhares de outros comerciantes. Você brinca de ser pobre, de entender nossos problemas. Mas no final do dia você pode voltar para o seu mundo de luxo e fingir que isso nunca aconteceu. Juliana, me deixe explicar. Não há nada para explicar. Juliana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vá embora. Vá para o seu mundo de dinheiro e me deixe no meu. Não vou te deixar. Sim, você vai. Porque isso, ela apontou entre os dois. Isso foi um erro desde o início. Alexandre ficou parado ali, com a expressão mais magoada que Juliana já vira. Mas ela endureceu seu coração. Não podia se dar ao luxo de sentir pena de um milionário. Se você me ama, nem que seja um pouco, sussurrou Alexandre. Me deixe explicar a verdade completa. Eu não te amo, mentiu Juliana. Não posso amar alguém que nem sei quem realmente é. Alexandre assentiu lentamente, como se tivesse recebido o golpe final. Tudo bem, disse em voz baixa. Mas antes de eu ir para... Sempre, quero que saiba de uma coisa. Nestes 3 dias com você, fui mais eu mesmo do que em toda a minha vida. E isso não tem preço. Ele se virou e caminhou em direção à saída do mercado. Juliana o viu se afastar, lutando contra o impulso de correr atrás dele e pedir perdão. Mas seu orgulho ferido era mais forte do que qualquer outra coisa. Você fez o certo, minha filha,
disse seu Júlio, se aproximando. Ricos e pobres não se misturam, só traz problemas. Mas, por alguma razão, as palavras do Beelzebub, idoso, não a consolaram. Naquela noite, em seu pequeno quarto, Juliana não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os olhos azuis de Alexandre se enchendo de dor quando ela disse que não o amava. Teria sido dura demais com ele. Teria julgado sem ouvir? Às 2 da manhã, levantou-se e foi até a janela. A lua estava alta, iluminando o pátio vazio. Lembrou-se da primeira noite em que Alexandre a encontrara, em frente à catedral, quando ela não tinha nada nem ninguém. Ele não precisava tê-la ajudado, não precisava ter pago a pousada, ou convidado-a para comer, ou simplesmente tê-la visto. Mas ele o fez. Talvez houvesse algo mais na história de Alexandre. Talvez ela tivesse reagido com o coração ferido em vez de com a mente clara. Mas já era tarde demais. Ele tinha ido embora para sempre. No dia seguinte, chegou ao mercado com olheiras e o coração pesado. Seu Júlio a recebeu com uma expressão preocupada. Tem certeza de que está bem, minha filha? Sim, só não dormi muito. Durante a manhã, atendeu os clientes mecanicamente. Um casal de idosos que comprava flores para o aniversário de casamento, uma mãe solteira que queria alegrar sua casa com girassóis, um homem que procurava rosas para se desculpar com a esposa. Cada história de amor a machucava um pouco mais. Ao meio-dia, Valéria Costa apareceu outra vez. Desta vez, vinha acompanhada de um homem corpulento de terno preto. Você viu o Alexandre ontem? Perguntou diretamente. Juliana hesitou por um momento. Sim. O que ele disse? Nada importante. Valéria a estudou com olhos calculistas. Escute bem, senhorita. Alexandre está passando por um momento difícil. O pai dele morreu há 1 mês num acidente de carro. O mundo de Juliana parou. O quê? Alexandre agora é o único herdeiro de uma fortuna de bilhões de reais. Há muitas pessoas que gostariam de se aproveitar de sua dor e vulnerabilidade. Eu não... Tenho certeza de que você é uma boa pessoa, interrompeu Valéria. Mas Alexandre precisa estar com sua família neste momento. Precisa aceitar suas responsabilidades. Onde ele está agora? Em Salvador, no hotel principal. Está bebendo demais, trancado no quarto, se recusando a falar com qualquer pessoa desde que voltou de Florianópolis ontem. Juliana sentiu o estômago encolher. Alexandre havia perdido o pai e ela o havia rejeitado em seu momento de maior vulnerabilidade. O que você quer de mim? Que se ele voltar a procurá-la, o convença a voltar para nós. A esquecer essas fantasias de uma vida diferente. Valéria deixou um cartão de visitas no balcão. Se cooperar, haverá uma compensação financeira generosa. Quando a mulher se foi, Juliana ficou olhando o cartão. O endereço do hotel estava impresso em letras douradas. Costa Resort and Spa, Salvador. O que aquela mulher queria? Perguntou seu Júlio. Problemas, murmurou Juliana. O resto do dia passou como um turbilhão. Juliana não conseguia se concentrar em nada. A imagem de Alexandre bebendo sozinho num quarto de hotel, chorando a morte do pai, a perseguia constantemente. Tinha sido uma idiota cruel. Ele havia perdido o único pai que lhe restava, e em vez de consolá-lo, ela o havia rejeitado e humilhado. Naquela tarde, depois do trabalho, caminhou até a catedral. Sentou-se nos mesmos degraus onde Alexandre a encontrara 4 dias atrás. Meu Deus, pensou, como pude ser tão cega? De repente, uma voz familiar a sobressaltou. Juliana? Ela se virou e viu um jovem de sua idade, com cabelos castanhos e olhos verdes. Levou um momento para reconhecê-lo. Mateus, era Mateus Torres, seu ex-namorado, aquele que a deixara por alguém com mais estabilidade financeira. O que você faz aqui? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado sem ser convidado. Nada importante.
Estive te procurando. Fui ao seu apartamento e me disseram que você se mudou. Para que me procurava? Mateus parecia desconfortável, nervoso. Para te pedir perdão. E para pedir que a gente volte. Juliana o olhou com incredulidade. Perdão? Sei que fui um covarde quando te deixei, mas as coisas mudaram. Ah, é? Sua situação econômica melhorou e agora você pode ficar com uma pobre? Não é isso. Mateus se aproximou mais. É que eu percebi que te amo. Há uma semana essas palavras teriam significado tudo para Juliana. Agora, depois de ter conhecido Alexandre, soavam vazias e falsas. Sabe de uma coisa, Mateus? Você tem razão. As coisas mudaram. Eu mudei. Existe outra pessoa? Juliana pensou em Alexandre, em seus olhos azuis cheios de dor, na forma como ele a olhara, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Sim, disse em voz baixa. Existe outra pessoa. Quem é? Eu o conheço? Você não o conhece, e provavelmente nunca o conhecerá. Mateus se levantou, claramente irritado. É por isso que não quer voltar comigo? Por algum cara que conheceu no mercado? É por muitas razões, mas principalmente porque agora sei a diferença entre alguém que me quer, quando lhe convém, e alguém que me vê de verdade. Esse cara vai te machucar, Juliana. Homens como nós, da nossa classe, são os que realmente te servem. Homens como nós? Juliana riu. Você me deixou quando eu mais precisei. Essa é sua definição de conveniência? Mateus foi embora sem dizer mais nada, e Juliana ficou sozinha com seus pensamentos. Tinha que encontrar Alexandre. Tinha que lhe pedir perdão e explicar que reagira por medo, por orgulho ferido, por todas as inseguranças que carregava desde sempre. Mas como chegaria a Salvador? Não tinha dinheiro nem para o ônibus. De repente, lembrou-se do cartão que Valéria deixara. Tirou-o do bolso e o estudou. Era uma decisão perigosa, mas pela primeira vez na vida ia lutar por algo que realmente queria. O que ele disse antes de ir embora mudará o rumo de toda a história. Você acha que a Juliana deveria ir procurar o Alexandre? Comente o que você faria no lugar dela. Curta se quiser ver o reencontro e se inscreva para não perder o próximo capítulo. Já chega, não vou repetir de novo. O ônibus para Salvador saía às 6 da manhã. Juliana havia trabalhado a noite toda fazendo arranjos florais extras para juntar o dinheiro da passagem. Seus dedos estavam cortados pelos espinhos e suas costas doíam, mas ela nem se importava. Seu Júlio tentou dissuadi-la. É uma loucura, minha filha. Esse rapaz é de outro mundo. Você só vai se machucar. Já estou machucada, seu Júlio. Mas desta vez quero estar machucada por ter tentado algo, não por ter ficado de braços cruzados. A viagem durou quase um dia inteiro. Juliana viajou no assento mais barato, apertada entre uma senhora com 3 filhos e um homem que cheirava a álcool. Mas não se importava com o desconforto. Sua mente estava completamente focada no que diria a Alexandre quando o visse. Salvador a recebeu com um calor intenso e o aroma salgado do oceano. A baía era impressionante e por alguns momentos ela se sentiu sobrecarregada pela beleza do lugar. O Costa Resort and Spa era exatamente o que ela havia imaginado. Um palácio de mármore branco em frente ao mar, com jardins perfeitamente cuidados e funcionários vestidos de branco que atendiam hóspedes claramente ricos. Juliana se sentiu terrivelmente deslocada com seu vestido simples e sapatos gastos, mas respirou fundo e foi até a recepção. Com licença, disse a recepcionista, uma jovem de sorriso perfeito. Estou procurando por Alexandre Costa. O sorriso da mulher desapareceu ligeiramente. A senhora é parente do Sr. Costa? Sou uma amiga. Receio que o Sr. Costa lhe esteja recebendo visitas. É importante, muito importante. A recepcionista a estudou de cima a baixo.
claramente avaliando se era uma ameaça ou apenas mais uma das mulheres que ocasionalmente apareciam procurando por Alexandre. Vou ligar para a senhora Valéria. 5 minutos depois, Valéria Costa apareceu no saguão. Sua expressão mudou de surpresa para irritação quando viu Juliana. O que a senhora faz? Aqui, vim ver o Alexandre. Eu lhe disse para deixá-lo em paz, e eu lhe digo que preciso falar com ele. Valéria se aproximou mais, baixando a voz. Escute bem. Alexandre tem bebido por 3 dias seguidos. Não saiu do quarto, não comeu, não falou com ninguém. Seu estado emocional é muito frágil. Então ele precisa de alguém que o entenda. E você acha que o entende? Valéria soltou uma risada amarga. Você não tem ideia da pressão que ele está enfrentando. Milhares de empregos dependem das decisões que ele tomar nas próximas semanas. Existem contratos milionários esperando sua assinatura. Não vim aqui para falar de negócios. Para que veio, então? Para lhe pedir perdão. Valéria a observou em silêncio por alguns momentos. Sabe de uma coisa? Tudo bem, vá vê-lo. Talvez, quando perceber o que realmente implica estar com ele, entenderá por que é melhor que se mantenha afastada. O quarto de Alexandre ficava no último andar, com vista panorâmica para a baía. Valéria bateu na porta. Alexandre, tem alguém aqui que quer te ver. Não quero ver ninguém, respondeu uma voz rouca de dentro. É a Juliana. O silêncio foi absoluto por vários segundos. Finalmente, ouviu-se o barulho de passos se aproximando e a porta se abriu. Alexandre estava irreconhecível. Seu cabelo estava despenteado. Tinha barba de vários dias. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Usava apenas calças jeans e uma camiseta amassada. O que você faz aqui? Perguntou com a voz áspera. Vim conversar com você. Alexandre olhou para Valéria, que continuava parada atrás de Juliana. Deixe-nos sozinhos. Alexandre, não acho que seja uma boa ideia. Deixe-nos sozinhos, repetiu, com uma firmeza que não admitia discussão. Valéria foi embora a contragosto, e Alexandre permitiu que Juliana entrasse no quarto. O cômodo era enorme, com janelas do chão ao teto que davam para o mar. Mas estava uma bagunça. Garrafas de cachaça vazias nas mesas, roupas jogadas pelo chão, as cortinas fechadas, apesar da bela vista. A Valéria me contou sobre o seu pai, disse Juliana em voz baixa. Sinto muito. Alexandre se deixou cair em uma poltrona, evitando seu olhar. Você veio até aqui para me dar os pêsames? Vim porque fui uma idiota. Porque reagi como uma menina ferida em vez de te escutar. Você tinha razão em tudo o que disse. Alexandre pegou uma garrafa meio vazia da mesa. Somos de mundos diferentes. Nunca vai funcionar. É isso que você realmente acredita? Alexandre finalmente a olhou e Juliana pôde ver toda a dor que ele vinha carregando. Meu pai morreu em um acidente de carro há 1 mês. Mas sabe o que é mais triste? A última conversa que tivemos foi uma briga. Por que vocês brigaram? Porque eu disse a ele que não queria assumir os hotéis, que queria fazer algo diferente com a minha vida, que não queria ser prisioneiro de todo esse dinheiro. Alexandre se levantou e caminhou em direção à janela. Ele me disse que eu era um ingrato, que não valorizava tudo o que ele havia construído para mim, que eu era um sonhador irresponsável. E o que você disse a ele? Eu disse que preferia ser pobre e livre a ser rico e miserável como ele. A voz de Alexandre falhou ligeiramente. Essas foram as últimas palavras que eu disse ao meu pai. Rico e miserável. Juliana se aproximou lentamente. Você estava magoado. As pessoas dizem coisas cruéis quando estão magoadas. Sabe por que eu estava em Florianópolis quando te conheci? Continuou. Alexandre. Eu tinha fugido. Depois do funeral, todos esperavam que eu assumisse o controle imediatamente. Mas eu não conseguia. Não conseguia estar nesses hotéis rodeado de tudo o que me lembrava da briga que tivemos. E o que você ia fazer? Eu não sabia.
Só sabia que precisava encontrar algo real, algo que me fizesse sentir que minha vida tinha um propósito além do dinheiro. Alexandre se virou para ela. E então eu te vi, trabalhando com aquelas flores, colocando todo o seu coração em algo tão simples, mas tão bonito. E pela primeira vez em meses, senti esperança. Juliana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Alexandre, mas você tinha razão. Ele a interrompeu. Foi egoísmo da minha parte te envolver na minha crise existencial. Você tem problemas reais, necessidades reais. Não precisa lidar com os dramas de um menino rico. Pode-se amar quem quebrou sua alma, murmurou Juliana, lembrando as palavras que ouvira uma vez. O quê? É algo que li uma vez. Pode-se amar quem quebrou sua alma. E qual é a resposta? Juliana se aproximou mais, até ficar a poucos centímetros dele. Acho que a resposta é que, às vezes, o amor significa permitir que alguém quebre nossas defesas. Significa ser vulnerável. Eu não quebrei sua alma, Juliana. Sua alma já estava quebrada quando te conheci. E a sua também. Eles se olharam em silêncio, reconhecendo no outro a mesma dor, a mesma solidão, a mesma necessidade desesperada de serem compreendidos. O que você vai fazer com tudo isso? Perguntou Juliana, apontando ao redor. Não sei. A Valéria diz que se eu não assumir o controle logo, a empresa pode quebrar, que há muitas famílias que dependem desses empregos. E o que você quer? Quero que nada disso importe, disse Alexandre com desespero. Quero que possamos ficar juntos sem todas essas complicações. Mas não podemos? Alexandre a segurou pelos ombros. Juliana, se ficássemos juntos, sua vida mudaria completamente. Você viveria sob constante escrutínio. Haveria pessoas que diriam que você só está comigo por dinheiro. Teria que ir a eventos sociais, onde não se sentiria confortável. Teria que o quê? Ela o interrompeu. Teria que estar com alguém que realmente te ama, em vez de alguém que ama o seu dinheiro? Não é tão simples. Sim, é. Juliana segurou o rosto dele entre as mãos. É tão simples quanto decidir o que é mais importante, o que os outros pensam ou o que nós sentimos. Alexandre fechou os olhos e se apoiou no toque dela. Eu te amo, sussurrou. Eu te amo e isso me apavora. A mim também apavora, confessou Juliana. Mas estou cansada de viver com medo. Eles se beijaram então, com todo o desespero e a paixão que vinham contendo. Era um beijo que tinha gosto de lágrimas salgadas e de segundas chances. Quando se separaram, Alexandre a abraçou fortemente. Se fizermos isso, disse contra o cabelo dela, não vai ser fácil. As coisas que valem a pena nunca são fáceis. Vão tentar nos separar. Então teremos que ser mais fortes que eles. Alexandre se afastou para olhá-la nos olhos. Você tem certeza? Está realmente disposta a enfrentar tudo o que vem com estar comigo? A pergunta é, você está disposto a enfrentar o que vem com me amar de verdade? Porque não vou mudar quem sou para me encaixar no seu mundo. Não quero que você mude, você é perfeita como é. Nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Valéria entrou seguida por um homem mais velho de terno impecável. Alexandre, precisamos conversar, disse o homem. Há uma crise com os investidores japoneses e... Ele parou ao ver Juliana nos braços de Alexandre. Quem é esta mulher? Juliana, este é Ricardo Costa, meu tio e vice-presidente da empresa. Disse Alexandre sem soltá-la. Ricardo, esta é Juliana Silva, a mulher com quem vou me casar. O silêncio no quarto foi absoluto. Juliana o olhou com os olhos arregalados, surpresa com sua declaração. Do que você está falando? Murmurou Ricardo. Você não pode se casar com qualquer uma. Existem protocolos, contratos pré-nupciais, investigações de antecedentes. Não vou me casar com qualquer uma, disse Alexandre firmemente. Vou me casar com a mulher que amo. Alexandre, interveio Valéria, você está agindo emocionalmente.
Acabou de perder seu pai. Não está pensando com clareza. Nunca pensei com tanta clareza em toda a minha vida. Ricardo se aproximou, claramente irritado. Você tem ideia do que está em jogo aqui? Das responsabilidades que você tem? Sim, tenho-as muito claras e vou cumprir todas elas, mas vou fazer isso com a Juliana ao meu lado. Isso é ridículo. Valéria se dirigiu diretamente a Juliana. A senhora tem ideia no que está se metendo? Está preparada para viver sob os holofotes? Para que investiguem cada aspecto da sua vida passada? Juliana se endireitou, encontrando uma força que não sabia que tinha. Estou preparada para amar o Alexandre incondicionalmente. Se isso inclui todas essas coisas, eu as enfrentarei. E está preparada para renunciar à sua vida anterior, ao seu trabalho, aos seus amigos, a tudo o que conhece? Não vou renunciar a nada, respondeu Juliana. Vou adicionar coisas novas à minha vida, mas não vou deixar de ser quem eu sou. Ricardo soltou uma risada desdenhosa. Esta conversa é absurda. Alexandre, você tem uma responsabilidade com a empresa, com nossos funcionários, com nossa família. Não pode jogar tudo fora por um capricho romântico. Não é um capricho. A voz de Alexandre endureceu. E não vou jogar nada fora. Vou assumir o controle da empresa, mas farei do meu jeito. Do seu jeito? Sim. Um jeito que inclua responsabilidade social real, salários justos, programas para funcionários de baixa renda. Um jeito que honre a memória do meu pai, construindo algo melhor do que ele deixou. Ricardo e Valéria trocaram olhares preocupados. Você precisa de tempo para pensar, disse Valéria. Senhorita Silva, talvez fosse melhor que voltasse para Florianópolis, enquanto o Alexandre... Não, interrompeu Alexandre. A Juliana fica. Se vocês vão fazer parte da minha vida, terão que se acostumar com a presença dela. Ricardo suspirou profundamente. Está bem, mas quero que saiba que isso não acabou. Há muito em jogo para deixar passar. Quando eles saíram, Alexandre e Juliana ficaram sozinhos novamente. Você realmente disse que ia se casar comigo? Perguntou Juliana com um sorriso trêmulo. Te incomoda? Me apavora e me emociona. Ao mesmo tempo, isso é um sim? Juliana o olhou naqueles olhos azuis que já conhecia melhor que os seus. É um vamos descobrir juntos. A resposta está a um passo. Não pode ser. O Alexandre a pediu em casamento? Comente se você acha que eles vão conseguir ficar juntos. Curta se quiser ver o que acontece no próximo capítulo e se inscreva para não perder nenhum detalhe. Fique quieto. Não se mova. O que vou contar pode mudar tudo. Juliana acordou em uma cama que era maior que seu. Quarto inteiro na casa de Dona Esperança. Os raios de sol se infiltravam por cortinas de seda, criando padrões dourados nos lençóis brancos. Por um momento, sentiu-se como se estivesse dentro de um sonho. Alexandre já estava acordado, sentado na beirada da cama, olhando o oceano pela janela. No que você está pensando? Perguntou Juliana, aproximando-se dele. Em tudo o que tem que acontecer antes que isso, ele apontou entre os dois. Possa ser real. Já é real. Quero dizer, que seja oficial. Aceito. Juliana sentou-se ao seu lado. Isso é tão importante para você? Não para mim, mas sim para poder te proteger. Me proteger de quê? Alexandre a olhou com uma expressão sombria. Minha família tem muitos inimigos, Juliana. Concorrentes de negócios, sócios ressentidos, gente que gostaria de ferir os Costa, ferindo você. Você está tentando me assustar? Estou tentando te preparar. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Valéria entrou sem esperar resposta, seguida por uma mulher elegante que Juliana não conhecia. Alexandre, esta é Isabela Campos, nossa investigadora particular, anunciou Valéria. Ela precisa fazer algumas perguntas à senhorita Silva. Investigadora particular? Perguntou Juliana, alarmada. É protocolo padrão, explicou Isabela com um sorriso frio.
Precisamos verificar alguns antecedentes antes que ela possa ter acesso completo à família Costa. Alexandre se levantou. Vocês não vão investigá-la como se fosse uma criminosa. É para sua própria proteção, insistiu Valéria, e para a proteção da empresa. Que tipo de perguntas? Perguntou Juliana. Isabela pegou um tablet e começou a ler. Informações básicas: local de nascimento, histórico educacional, empregos anteriores, relacionamentos passados. Tudo isso o Alexandre já sabe. Precisamos de verificação oficial. Isabela continuou lendo. Também precisamos de informações sobre seus pais, avós, qualquer antecedente criminal na família. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos, disse Juliana secamente. Minha mãe morreu de câncer. Meus avós morreram quando eu era pequena. Isso é verificação suficiente? Nome completo do seu pai? Javier Silva Moraes. Isabela escreveu em seu tablet. Local de nascimento? Florianópolis. Último trabalho conhecido? Juliana franziu a testa. Era uma pergunta estranha. Ele era contador. Trabalhou para várias empresas antes de ir embora. Pode especificar quais empresas? Por que isso é importante? Isabela e Valéria trocaram um olhar que fez a pele de Juliana se arrepiar. É informação de rotina, disse Valéria. Só precisamos completar o arquivo. Juliana sentiu que algo estava errado, mas não sabia o quê. Ele trabalhou para uma construtora, para uma fábrica de tecidos. Não me lembro de todos os nomes. Eu era muito jovem quando ele foi embora. Você se lembraria do nome Empreendimentos Imobiliários Costa? O silêncio no quarto tornou-se ensurdecedor. Juliana sentiu o sangue gelar nas veias. O que você disse? Empreendimentos Imobiliários Costa, repetiu Isabela. Uma subsidiária da empresa familiar. Seu pai trabalhou lá por 3 anos. Juliana olhou para Alexandre, cujo rosto havia empalidecido. Sua família tem uma empresa imobiliária? Juliana, começou Alexandre. Sua família tem uma empresa imobiliária? Gritou Juliana. Valéria se aproximou. Senhorita Silva, acho que há algo que você precisa saber. Não. Juliana se levantou, tremendo. Não pode ser. Verdade. O que está acontecendo? Perguntou Alexandre confuso. Isabela consultou seu tablet novamente. Javier Silva Moraes foi demitido da Empreendimentos Imobiliários Costa em janeiro de 2006 por desvio de fundos. Isso é mentira, gritou Juliana. Meu pai nunca roubou nada. Segundo nossos arquivos, seus arquivos estão errados. Alexandre se aproximou dela. Juliana, acalme-se. Vamos esclarecer isso. Esclarecer o quê? Juliana o olhou com os olhos cheios de lágrimas e... Esclarecer que sua família destruiu a minha. Do que você está falando? Meu pai não foi embora porque quis, Alexandre. Ele foi embora porque o acusaram de roubar um dinheiro que ele nunca tocou. Porque o chefe dele o ameaçou de colocá-lo na cadeia se ele não desaparecesse. Valéria e Isabela continuaram a revisar os documentos. Aqui diz que foram encontradas irregularidades nas contas que o Sr. Silva administrava, leu Isabela. Faltavam 60 mil reais. Meu pai era inocente. Juliana virou-se para Valéria. Quem era o chefe do meu pai? Quem o acusou? Valéria hesitou antes de responder. Fernando Costa, o pai de Alexandre. O mundo de Juliana parou. Tudo começou a fazer sentido. Por que seu pai chegara em casa naquele dia, pálido e trêmulo? Por que arrumara suas coisas naquela mesma noite? Por que desaparecera sem explicações? Seu pai, sussurrou, olhando para Alexandre. Seu pai destruiu minha família. Alexandre parecia ter recebido um golpe físico. Juliana, eu não sabia, claro que não sabia, gritou ela. Por que você saberia? Por que um menino rico se importaria com o que acontecesse com a família de um funcionário? Isso nem é justo. Não é justo,
Juliana soltou uma risada histérica. Sabe o que não é justo? Minha mãe ter ficado doente de depressão depois que meu pai foi embora. Termos que nos mudar para um apartamento horrível porque não podíamos pagar o aluguel. Eu ter que trabalhar desde os 14 anos para ajudar com as despesas. As lágrimas corriam pelo seu rosto, mas sua voz se tornava mais forte a cada palavra. Sabe o que não é justo? Minha mãe ter morrido acreditando que seu marido era um ladrão. Eu ter crescido com essa vergonha, com essa marca. Alexandre tentou se aproximar, mas ela recuou. Não me toque, não se atreva a me tocar. Juliana, por favor, podemos investigar o que realmente aconteceu. Investigar? Juliana virou-se para Isabela. Vocês têm o arquivo completo do meu pai? Isabela assentiu, claramente desconfortável. Quero ver tudo. Não acho que seja uma boa ideia, interveio Valéria. Não me importo com o que você pensa. Quero ver esse maldito arquivo agora. Isabela olhou para Alexandre, que assentiu lentamente. Traga, ordenou. 20 minutos depois, Isabela retornou com uma pasta grossa. Colocou-a sobre a mesa e Juliana se debruçou sobre ela. As páginas estavam cheias de números, relatórios, correspondência. Juliana leu tudo com avidez, embora a maior parte da linguagem contábil a confundisse. Mas uma carta chamou sua atenção. Estava escrita à mão com a letra de seu pai. Senhor Costa, leu em voz alta, juro pela vida da minha esposa e da minha filha que não peguei esse dinheiro. Alguém mais teve acesso a essas contas. Por favor, permita-me provar. Minha família depende deste trabalho. Juliana continuou lendo, com a voz cada vez mais embargada. Entendo que o senhor não pode se arriscar a me manter na empresa enquanto se investiga, mas rogo que não apresente Alquechá até que a verdade seja esclarecida. Tenho uma filha pequena. Não posso ir para a cadeia por algo que não fiz. No final da carta, havia uma resposta escrita em tinta azul, com uma letra diferente. Senhor Silva, as evidências são claras. Se não desaparecer em 24 horas, procederei legalmente. Não me contate novamente. Fernando Costa. Juliana deixou a carta cair como se queimasse. Seu pai não lhe deu nenhuma chance, murmurou. Nem uma única chance de se defender. Alexandre pegou a carta e seu rosto ficava mais pálido a cada linha. Isso não pode ser verdade. Por quê? Porque seu pai era um santo? Porque meu pai não era assim. Ele era justo, honrado. Seu pai era um covarde, disse Juliana com frieza. Preferiu arruinar a vida de um inocente a admitir que seu sistema de segurança tinha falhas. Valéria se aproximou da mesa. Talvez devêssemos revisar toda a informação antes de chegar a conclusões. Toda a informação? Juliana continuou folheando o arquivo. Como esta? Ela tirou outro documento, um relatório de auditoria datado de 6 meses depois que seu pai fora demitido. Foram descobertas irregularidades adicionais no sistema contábil. Leu. O roubo parece ter sido perpetrado por múltiplas pessoas durante um período extenso. Ela olhou para Alexandre com os olhos cheios de dor e fúria. 6 meses depois, descobriram que havia mais gente envolvida, que o problema era maior. Mas a essa altura, meu pai já tinha desaparecido e minha família já estava destruída. Juliana, sabe o que é mais doloroso em tudo isso? Continuou ela. É que durante todos esses anos eu me senti inferior. Acreditei que venho de uma família de ladrões. Carreguei essa vergonha todos os dias da minha vida. Ela se levantou, tremendo de raiva. E acontece que era tudo mentira, que meu pai era inocente e que sua família sabia disso. Minha família não sabia, disse Alexandre desesperadamente. Este relatório. Eu nunca tinha visto este relatório. Ah, não? Juliana pegou o documento. Olha a assinatura no final. Alexandre leu e ficou sem palavras. A assinatura dizia, revisado e arquivado por ordem de Fernando Costa. Seu pai sabia, sussurrou Juliana.
Ele soube 6 meses depois e nunca fez nada para consertar. O silêncio no quarto era absoluto. Valéria e Isabela pareciam estátuas, sem saber o que dizer ou fazer. Juliana, disse Alexandre com a voz embargada, eu não sabia de nada disso. Juro que não sabia de nada. Mas sua família sabia. A família da qual agora você é o herdeiro. A empresa que agora você tem que dirigir. Podemos consertar isso. Podemos encontrar seu pai, limpar o nome dele, consertar isso. Juliana soltou uma risada amarga. Como você vai consertar o fato de minha mãe ter morrido, acreditando que seu marido era um criminoso? Como você vai consertar o fato de eu ter vivido 20 anos me sentindo inferior? Não sei como, mas vamos encontrar um jeito. Não, disse Juliana, com uma calma que contrastava com seu estado anterior. Não vamos fazer nada, porque isso acabou. O quê? Isso. Nós. Acabou. Alexandre se aproximou dela. Você não pode estar falando sério. Nunca falei mais sério na minha vida. Juliana o olhou diretamente nos olhos. Não posso ficar com o filho do homem que destruiu minha família. Mas eu não sou meu pai. Não importa. Toda vez que eu te olhar, vou me lembrar do que ele nos fez. Toda vez que eu tiver seu sobrenome, vou me lembrar que esse mesmo sobrenome foi usado para humilhar o meu. Juliana, por favor. E o que é pior, continuou ela, cada real que você ganhar desta empresa estará manchado com a injustiça que fizeram ao meu pai. Alexandre tentou segurar suas mãos, mas ela se afastou. Podemos mudar a empresa. Podemos fazer com que seja diferente. Com que dinheiro? Com o dinheiro que construíram arruinando vidas como a da minha família? Então o que você quer que eu faça? Que eu renuncie a tudo? Que eu deixe a empresa lá quebrar? Quero que você faça o que tiver que fazer, disse Juliana, caminhando em direção à porta. Mas sem mim. Se você for embora agora, é para sempre, gritou Alexandre. Não vou te procurar de novo. Juliana parou na soleira sem se virar. Eu sei. É isso que você quer? Jogar fora tudo o que temos por algo que aconteceu há anos? Juliana finalmente se virou. As lágrimas corriam pelo seu rosto, mas sua voz era firme. O que temos foi construído sobre uma mentira, Alexandre. Desde o primeiro dia, você veio a mim como alguém que entendia a dor, mas acontece que sua família foi a causa da minha. Eu te amo, e eu te amo, confessou Juliana. E é exatamente por isso que isso dói tanto. Se você me ama, fique. Vamos lutar juntos. Se você me ama, me deixe ir. Alexandre ficou parado no centro do quarto, vendo a mulher que amava se afastar para sempre. Juliana, ele a chamou uma última vez. Ela parou, mas não se virou. Algum dia você vai perceber que o amor é mais forte que o passado. E algum dia, respondeu Juliana sem se virar, você vai perceber que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. A porta se fechou com um som definitivo e Alexandre desabou na poltrona. Valéria se aproximou cautelosamente. Alexandre, talvez seja melhor assim. Saia daqui, gritou ele. Saiam todos. Quando ficou sozinho, Alexandre se aproximou da janela e viu Juliana entrar em um táxi na entrada do hotel. O veículo se afastou pela estrada, costeira até desaparecer entre as palmeiras. Era oficial. Ele havia perdido a única mulher que amara de verdade. O segredo finalmente será revelado e nada voltará a ser como antes. Não pode ser. Este é o fim de Alexandre e Juliana? Comente se você acredita que o amor pode superar o passado. Curta se quiser saber se haverá um final feliz e se inscreva para o último capítulo. Tudo acabou. Não há mais nada a fazer. 3 meses se passaram desde que Juliana voltou para Florianópolis. 3 meses nos quais ela tentou reconstruir sua vida, pedaço por pedaço. Seu Júlio a recebeu de volta na barraca de flores sem fazer perguntas. Apenas a abraçou quando a viu chegar com os olhos inchados de tanto chorar e lhe disse:
Corações partidos também podem florescer, minha filha. Mas florescer parecia impossível. Toda manhã, ela se levantava com um peso no peito que não a deixava respirar direito. Cada rosa que arrumava lhe lembrava a primeira vez que Alexandre a observara trabalhar. Cada entardecer se encontrava olhando para o mar, esperando ver aqueles olhos azuis que nunca mais voltavam. Você está muito magra, comentou Dona Esperança uma tarde. Não está comendo direito. Não tenho muita fome, respondeu Juliana enquanto organizava seus poucos pertences. Ela havia se mudado novamente, desta vez para um quarto ainda menor, mas que podia pagar sozinha, sem a ajuda de ninguém. A independência tinha um preço alto, mas era melhor que a caridade. Ainda está pensando nele? Perguntou a mulher mais velha. Juliana não respondeu. Como explicar que Alexandre estava em cada pensamento, em cada sonho, em cada despertar? Como explicar que sentia tanto a sua falta que às vezes não conseguia respirar? Naquela noite, enquanto caminhava pelo centro depois do trabalho, parou em frente à catedral. Era o lugar onde tudo havia começado, onde Alexandre a encontrara em seu momento mais vulnerável. Por que teve que ser tão complicado? Murmurou para as palmeiras que balançavam, e contra o céu estrelado. Porque as coisas que valem a pena sempre são complicadas. Juliana se virou bruscamente. Era uma voz conhecida, mas não a que esperava ouvir. Um homem mais velho, de uns 60 anos, se aproximava lentamente. Tinha o cabelo completamente branco e usava roupas simples, mas limpas. Havia algo familiar em seus olhos cor de mel, algo que a fez tremer. Pai? Sussurrou sem poder acreditar. Javier Silva parou a alguns metros dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Oi, minha filha. Juliana ficou paralisada. Durante 14 anos, imaginar este momento, ensaiar em sua mente o que lhe diria, as recriminações, as perguntas, a raiva. Mas agora que o tinha à sua frente, só conseguiu correr para seus braços. Pai, pai, soluçou contra seu peito. Onde você estava? Por que foi embora? Porque eu era um covarde, respondeu ele, abraçando-a com força. Porque achei que era melhor que me odiassem por abandoná-las do que por ser um ladrão. Mas você não era um ladrão. Javier se afastou para olhá-la. Como você sabe disso? Porque eu vi o arquivo, vi a carta que você escreveu, vi como te ameaçaram, vi como descobriram a verdade depois que já era tarde demais. O rosto de seu pai se desfigurou. Você viu tudo isso? Sim, e também sei por que você está aqui agora. Você sabe? Juliana assentiu. O Alexandre te encontrou, não é? Javier ficou em silêncio por um momento. Ele me encontrou há um mês. Estava me procurando desde que você foi embora de Salvador. Contratou investigadores particulares, detetives, gastou uma fortuna até me encontrar em Minas Gerais. O que ele te disse? Muitas coisas. Mas principalmente me pediu perdão pelo que seu pai havia feito. E me disse que te amava tanto que estava disposto a perder tudo para que você fosse feliz. Juliana sentiu as pernas fraquejarem. O que você quer dizer com perder tudo? Ele renunciou à empresa, Juliana. Deixou tudo para seu tio Ricardo e foi embora. O quê? Quando me encontrou, já não era herdeiro de nada. Tinha vendido suas ações, liquidado suas propriedades. Disse-me que não podia viver com o dinheiro que havia causado tanta dor. Juliana se deixou cair nos degraus da catedral. Onde ele está agora? Não sei. Deu-me o dinheiro para a viagem de volta e foi embora. Só me pediu para te dizer que nunca conhecera o amor verdadeiro até te conhecer. Ele te deu dinheiro? O suficiente para limpar meu nome, para contratar um advogado e provar minha inocência oficialmente, mas também para algo mais. Javier sentou-se ao seu lado. Para que mais? Para compensar todo o dano que sua família nos causou. Foi muito generoso, Juliana. Mais do que merecíamos. Não foi culpa dele, mas ele se responsabilizou mesmo assim. Esse rapaz te ama de verdade.
Juliana guardou silêncio, processando toda a informação. E a mamãe? Sabe que você é inocente? Os olhos de Javier se encheram de lágrimas. Sua mãe morreu acreditando que eu era um ladrão. Essa é uma culpa que vou carregar por toda a vida. Não, pai. Mamãe morreu sabendo que você era um bom homem. No fundo do coração, ela sempre soube. Eles se abraçaram novamente, chorando por todos os anos perdidos, por todas as feridas que finalmente podiam começar a cicatrizar. Onde você esteve todo esse tempo? Perguntou Juliana. Em uma fazenda em Minas Gerais, trabalhando na terra, tentando esquecer o passado. Mas nunca consegui esquecer vocês. Por que não voltou antes? Porque tive medo. Medo de que você me rejeitasse, que me odiasse. Pensei que era melhor que você se lembrasse de mim como o pai que te amava do que como o homem que as havia abandonado. Eu te perdoo, pai. Te perdoo por tudo. Javier a abraçou mais forte. E agora você tem que se perdoar, minha filha. Tem que ir procurar esse rapaz e lutar pela sua felicidade. Não sei onde ele está. Então, vamos procurá-lo. O Brasil não é tão grande quanto parece. Juliana sorriu pela primeira vez em meses. Você me ajudaria? É o mínimo que posso fazer depois de 14 anos de ausência. Passaram as 2 semanas seguintes procurando qualquer rastro de Alexandre. Javier usou seus contatos em Minas Gerais. Juliana perguntou em todos os hotéis da Rede Costa, mas ninguém sabia onde ele estava. Finalmente, seu Júlio lhes deu uma pista. Tem um rapaz que vem ao mercado todos os dias, disse ele. Compra flores, mas nunca fala com ninguém. Alguém me disse que ele mora em um apartamento pequeno perto da universidade. Como ele é? Perguntou Juliana com o coração acelerado. Alto, olhos azuis, muito magro. Parece triste. Era ele. Tinha que ser ele. O endereço que seu Júlio lhes deu os levou a um prédio modesto de 3 andares em Florianópolis. Juliana subiu as escadas com as pernas tremendo. Seu pai havia ficado lá embaixo, dando-lhe privacidade para o reencontro. Bateu na porta do apartamento 2B. Quem é? Perguntou uma voz conhecida de dentro. Sou eu, respondeu Juliana simplesmente. O silêncio se estendeu por vários segundos. Finalmente a porta se abriu. Alexandre estava irreconhecível. Havia perdido peso, tinha uma barba mal cuidada e olheiras profundas. Usava uma camiseta velha e calças gastas. Mas seus olhos continuavam os mesmos, azuis como o mar do Caribe. Juliana? Murmurou como se não pudesse acreditar que era real. Você encontrou meu pai. Sim. Você renunciou a tudo. Sim. Por quê? Alexandre a convidou a entrar. O apartamento era pequeno, mas limpo. Tinha apenas uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, um fogão pequeno. Porque percebi que você tinha razão, disse ele. Não podia ficar com o dinheiro que havia causado tanta dor. Não podia ser feliz sabendo que minha felicidade se construía sobre a injustiça. E agora o que você faz? Trabalho em uma escola, dando aulas de administração. Não ganho muito, mas é o suficiente para viver. Juliana olhou ao redor do apartamento humilde. Você não sente falta da sua vida anterior? Todos os dias. Mas sentir sua falta era pior. Ficaram em silêncio, estudando-se mutuamente. Os meses de separação haviam mudado ambos, mas o amor continuava ali, intacto. Por que você procurou meu pai? Perguntou Juliana. Porque eu precisava fazer a coisa certa. E porque sabia que enquanto aquela injustiça continuasse sem solução, você nunca poderia ser completamente feliz. E você pensou que, se resolvesse isso, eu voltaria para você? Alexandre balançou a cabeça. Não. Fiz isso porque era o certo. Importava se você voltasse ou não. Mas eu esperava que talvez um dia você pudesse me perdoar. Não tenho nada para te perdoar. Você não fez nada de errado. Mas meu sobrenome fez. Minha família fez. Juliana se aproximou dele. Você nem é sua família, Alexandre. Você é você.
E o homem que você é alguém que foi capaz de renunciar a tudo para fazer justiça. Isso é suficiente? É mais que suficiente. Alexandre segurou suas mãos. Isso significa que... Significa que sim. Casar com você, disse Juliana com um sorriso. Mas com este Alexandre, com o Alexandre que mora em um apartamento pequeno e dá aulas em uma escola, com o Alexandre que me ama por quem eu sou, não pelo que posso lhe dar. Você tem certeza? Porque esta vida é muito diferente da que eu poderia ter lhe oferecido antes. Esta vida é real. E eu prefiro uma vida real com você a uma vida de luxo sem você. Eles se beijaram então, com toda a paixão e a dor dos meses de separação. Era um beijo que tinha gosto de segundas chances e de amor verdadeiro. Eu te amo, Juliana Silva, murmurou Alexandre contra seus lábios. E eu te amo, Alexandre Costa. Mas vamos ter que procurar um apartamento maior. Por quê? Porque meu pai vai ficar conosco por um tempo. Temos 14 anos para recuperar. Alexandre sorriu, e esse sorriso iluminou todo o seu rosto. Parece perfeito. 6 meses depois, Juliana e Alexandre se casaram em uma cerimônia pequena na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Javier a levou ao altar, seu Júlio foi o padrinho, e Dona Esperança chorou durante toda a cerimônia. Não houve salão luxuoso nem vestido de grife. Juliana usou um vestido branco simples que comprara no mercado, e Alexandre usou o único terno que tinha. Mas quando se olharam nos olhos ao trocarem os votos, souberam que tinham algo que o dinheiro não podia comprar. Amor verdadeiro. Você se arrepende alguma vez? Perguntou Juliana a Alexandre uma noite, enquanto jantavam em seu pequeno apartamento de 2 quartos. De quê? De ter renunciado a tudo. De viver assim. Alexandre olhou ao redor de seu modesto lar. As paredes que ele mesmo havia pintado, os móveis que haviam comprado de segunda mão, as flores que Juliana sempre tinha na mesa. Nunca, respondeu. Esta é a vida mais rica que já vivi. Mesmo que às vezes comamos feijão com arroz 3 dias seguidos. Especialmente quando comemos feijão com arroz 3 dias seguidos. Juliana riu e se aproximou para beijá-lo. Sabe o que eu descobri? Disse ela. O quê? Que toda história é sobre uma mulher que acredita que não merece ser vista, até que alguém a olha de verdade. E toda história é sobre um homem que acredita que o dinheiro pode comprar a felicidade, até descobrir que o amor verdadeiro não tem preço. Eles se abraçaram na cozinha de seu pequeno apartamento, enquanto lá fora a brisa do mar sussurrava entre as palmeiras, abençoando seu amor que nascera da dor e florescera na verdade. Javier, que os observava da sala, sorriu. Sua filha havia encontrado o que ele e sua esposa haviam tido, um amor que podia superar qualquer obstáculo. E em algum lugar de Salvador, Valéria Costa lia no jornal a notícia do casamento de seu sobrinho com a filha do contador. No início sentiu raiva, mas depois, ao ver a fotografia do casal sorrindo em frente à catedral, teve que admitir que nunca vira Alexandre tão feliz. Talvez, pensou, o rapaz sabia o que estava fazendo, afinal. Esta história não é apenas sobre eles, também pode ser sobre você. Final. Gostou de como terminou a história de Juliana e Alexandre? Deixe seus comentários sobre o que achou. Inscreva-se no canal, compartilhe de qual cidade você está nos lendo e sugira novas ideias para as próximas histórias. Você já sentiu que ninguém te via, até que alguém o fez? Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não tem preço e que, às vezes, perder tudo é a única maneira de ganhar o que realmente importa.